Assédio moral e assédio sexual. Entenda como reconhecer agressões do ambiente de trabalho. A cartilha publicada pelo Tribunal Superior do Trabalho orienta vítimas e testemunhas. Como saber se uma situação constrangedora no trabalho é ou não é assédio? Como identificar de comportamento de chefes ou colaboradores são um tipo de violência? A cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual publicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, indica as características de cada tipo de agressão e dá recomendação a vítimas e testemunhas sobre o que deve ser feito quando o assédio é identificado. Gritos, xingamento, humilhações, toques em partes íntimas. Ex-funcionário acusa um dentista de assédio moral e sexual. Assédio sexual é crime de acordo com o artigo 216-A do Código Penal com pena prevista de 1 a 2 anos de prisão. Caso a vítima seja menor de idade, a pena pode ser aumentada em até 1/3. Um projeto de lei tramita no Congresso para que o assédio moral também seja considerado crime com pena de detenção e multa. Veja abaixo os principais pontos do documento divulgado pelo TST. O que caracteriza o assédio sexual? O assédio sexual é toda conduta de natureza sexual exercida sobre alguém sem seu consentimento ou com restrição à sua liberdade de dizer não. São atos que atingem a honra, a dignidade e a moral da vítima. Diferentemente do assédio moral, que se caracteriza pela repetição de comportamento, o assédio sexual pode ser configurado a partir de um único ato de violência. Exemplos de condutas que podem ser classificados como assédio sexual: insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual, gestos ou palavras escritas ou faladas de duplo sentido, conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas ou uso de expressão de conteúdo sexual, contato físico não desejado, solicitação de favores sexuais, perguntas indiscretas sobre vida privada, solicitação de relações íntimas ou outro tipo de conduta sexual, exibição de material pornográfico, frases ofensivas ou de duplo sentido, grosseiros, humilhantes e embaraçosas. O que se caracteriza o assédio moral? O assédio moral é qualquer conduta que cause humilhação e constrangimento no ambiente de trabalho. É uma violência que produz danos à dignidade e à integridade e que prejudica o ambiente de trabalho. Este tipo de violação desestabiliza a atuação profissional e a parte emocional da vítima. Pode acontecer tanto por ações diretas como gritos, insultos e humilhações públicas, como por ações indiretas, propagação de boatos, isolamento social da vítima e recusa em se comunicar com ela. Uma característica importante do assédio moral é que as agressões acontecem de maneira repetida e por tempo prolongados, ou seja, situações isoladas podem causar dano moral, mas não necessariamente configurar assédio moral. Exemplo de condutas que podem ser classificadas como assédio moral: gritar ou falar de forma desrespeitosa, criticar a vida particular de uma pessoa, impor punições vexatórias como dancinhas e prendas, delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para a finalização do trabalho, sobrecarregar com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente executa, provocando sensação de inutilidade e de incompetência, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador, isolar fisicamente o trabalhador para que ele não se comunique com os demais colegas, manipular informações deixando de repassar com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades, limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que ele lá permanece, instigar o controle do colaborador por outro, fora da estrutura hierárquica, para gerar desconfiança e evitar solidariedade entre os colegas.
O que vítimas e testemunhas devem fazer? A cartilha do TST recomenda reunir provas sempre que possível. Caso seja vítima, as orientações são: anote com detalhes a situação de assédio sexual ou moral sofrida, registre a data, hora, local e cada registro testemunha do fato. Busca ajuda de colegas, principalmente daqueles que testemunharam a violência ou já passaram pela mesma situação. Busque orientação psicológica sobre como enfrentar a situação. Comunique os fatos ao setor responsável, como o de recursos humanos, a ouvidoria e a pessoa que supervisiona o assediador ou assediadora. Procure o sindicato profissional ou órgão representativo de classe caso não consiga realizar a denúncia dentro da empresa. Avalie a possibilidade de ingressão com ação civil ou criminal. Para testemunha de assédio no ambiente de trabalho, TST orienta: oferecer apoio à vítima, disponibilizar-se como testemunha, comunicar ao setor responsável, ao superior hierárquico do assediador ou à entidade de classe situações de assédio sexual presenciadas.